Os Meninos João Cândido, de Stella Caputo. A capa é de Gregório Medeiros. Stella Caputo é uma pesquisadora dos povos tradicionais de matriz africana. Nome é feito de quê? Do cheiro da chuva na terra, de estrelas, do time que torce, abraços de amigos, lambidas de cachorros, jasmim na calçada, futebol no campinho, gatos fofinhos, da família da gente, da liberdade, noite, noite sem tiros, poesia, balanço na rede, caminhar sossegado, de bolo fresquinho, música predileta, pipoca quentinha, cinema escurinho, perfume de livro, de chocolate, de gente que fala a verdade, de justiça, de muita coisa boa. O nome da gente é feito das coisas de que a gente gosta. Feche os olhos, pense naquilo de que você gosta e pense no seu nome. No Cruzo das Águas. João Cândido nasceu em Encruzilhada. O nome da cidade hoje é Encruzilhada do Sul. Antes era tudo Rio Pardo e tudo dentro do Rio Grande do Sul. Então digo isso, João Cândido nasceu nas encruzilhadas. Destino do menino era ser cruzo nas águas. Nome do pai era João Felisberto. Nome da mãe era Inácia Cândido. Os dois tinham sido escravizados. Quando foram libertos, permaneceram na fazenda do seu ex-dono. Onde já se viu gente ter dono? Lá mesmo, o pai de João era tropeiro, conduzia bois. Eia! Eia! E do que o menino João gostava? Gostava de inventar brinquedo feito de ossinhos, de sabugo de milho, para brincar com os amigos. Gostava de caçar tatu com a sua mãe e de laçar cavalo, como ele fazia. Gostava de desenhar na areia. Com uma vara, desenhava os bois, os cavalos. Era o trabalho da mãe e do pai que ele riscava no chão. João também amava o rio Jacuí e os barcos que deslizavam pelas águas. Esse rio vai dar em algum mar, bem lá longe, onde nem dá para ver daqui, imaginava o menino. João desenhando as profissões do pai e da mãe na areia. Você não gosta de quê? Eu não gosto que maltratem animais. O menino João também não. Nem que maltratassem as árvores e as pessoas. Muito menos que machucassem o mar, que ele desenhava nos sonhos. Mar é um nome bonito, alegre, feito de azul, verde e espuma. Espuma é uma palavra tão linda. O mar também é feito de sal, peixes e olhar de infinito. Outro nome bom de dizer. Repete bem devagar. Mar, espuma, infinito. Tem nomes que são tristes, sabia? Eles não nascem tristes. Não, não, não. De jeito nenhum. Eles tiveram foi uma história triste. Porque escutem bem vocês, é a história que faz a palavra e o nome. Escravo é uma palavra triste. O nome da gente é feito também do que a gente não gosta. Cada um de nós não gosta de muitas coisas. E você não gosta de quê? Os pais de João, como eu disse, tinham sido escravizados. Já libertos, à noite, sentados na casinha onde moravam,
eles lembravam do tempo da escravidão para João. Eles não tinham a menor ideia de quantas pessoas foram arrancadas da África e trazidas para o Brasil. Sabiam apenas que era bastante gente, que muitas mesmo, morreram maltratadas na travessia do Oceano Atlântico. O fundo escuro do mar guarda muita tristeza. Quem sabe as conchas não são feitas do sal, das lágrimas que os afogados choraram misturados com o sal do mar. Às vezes eu penso assim, imagino o porquê das coisas. Ninguém é dono de ninguém. Os escravizados tinham senhor, tinham dono. Eram considerados propriedade e eram obrigados a trabalhar para o dono. Os filhos e filhas, netos e netas que os escravos tiveram aqui também eram obrigados. Quem era escravizado podia ser açoitado e morto por seu dono, e isso não era considerado crime. Que injustiça! Ninguém pode ter dono. Ninguém pode ser machucado assim. Se eu estivesse lá, eu lutaria junto com eles e com todos os outros. A escravidão é a pior palavra do mundo, a pior história do mundo, a pior injustiça do mundo, dizia João ao ouvir as histórias que os pais contavam. A escravidão em nosso país acabou em 1888, mas a vida de quem tinha sido escravizado continuou muito dura. A família de João passou por muitas dificuldades. Contam que uma vez, Candinho, como era chamado o menino João, desenhava na areia, quando o neto do dono da fazenda arrancou a vara de sua mão, dizendo que negros só podiam trabalhar e não brincar. Você acha isso certo? Acha? João não achou, não. Pegou a vara de volta e deu com ela no neto do patrão. Os donos de escravos, e até depois de virar ex-donos de escravos, não admitiam que negros reagissem. Imagina um menino negro mostrando coragem desde pequeno. Na mesma noite, o dono da fazenda disse ao pai de João que, para ser disciplinado, João Cândido seria mandado para a Marinha. Os meninos João Cândido, Estela Guedes Caputo. O mar. Aos 14 anos, João ingressou na Marinha do Brasil e se tornou aprendiz de marinheiro. Aprendiz é quem aprende? Ele aprenderia com o mar? Ou o mar aprenderia com ele? João amou o mar desde que viu, mas a vida no navio não era nada fácil. Era muito trabalho, pouco salário e a comida era péssima. Marinheiro não podia nem olhar nos olhos dos oficiais. Tinham de olhar para baixo o tempo inteiro. Isso lembra outra palavra triste, diz só humilhação. Mas havia algo que piorava tudo ainda mais. A chibata. O uso da chibata era um castigo que já havia sido proibido,
mas mesmo assim os oficiais mandavam chicotear as costas dos marinheiros até rasgá-las. Os marinheiros negros eram os que mais apanhavam. João não podia ver aquilo sem ficar triste. Lembrava-se dos pais, das histórias que eles contavam e gritava de si para si: que injustiça! Isso é escravidão! Ele guardava o que sentia no coração, que às vezes fica desalumiado e profundo como o mar, de tanto juntar dor e silêncio. O marinheiro João Cândido acabou indo para a Inglaterra, acompanhar a construção dos navios de guerra encomendados pelo governo brasileiro. Entre eles estavam os navios Minas Gerais e São Paulo, com 36 canhões e feitos com aço Krupp. Recebiam um nome engraçado: encouraçados. Com esses navios, a Marinha do Brasil se tornou uma das mais poderosas do mundo. Marinheiro lá de longe, na Inglaterra, João Cândido conheceu a história de marinheiros ingleses e russos, que também lutaram para melhorar a vida no trabalho. A história mais famosa era a Revolta dos Marinheiros Russos, que em 1905 se rebelaram contra a tirania dos comandantes do mais poderoso navio da época, o encouraçado Potemkin. A revolta a bordo do navio russo começou justamente porque os marinheiros se recusaram a comer uma carne cozida com vermes. Eu, hein? Eca! Era comida podre. Você gosta disso? Come não! Não! Não como! Quem manda? Quem obedece? Os marinheiros russos não quiseram obedecer. Eles agora mandavam no navio e no destino. Quem manda? Quem obedece? Às vezes inverte. Se os injustiçados ficarem todos juntos, quem sabe, pensou João. E ele não era o único. Muitos pensavam assim também. Então foi longe, lá na Inglaterra, que os marinheiros brasileiros começaram a imaginar como acabar de uma vez por todas com o uso da chibata na Marinha do Brasil. Primeiro, eles tentaram negociar. Pediram o fim das torturas, das chibatadas. João até fez o desenho do rosto do presidente Nilo Peçanha. A revolta estava prestes a acontecer, mas o presidente chamou João para receber o desenho e conversar. O que será que o presidente queria com João? Ele queria que João virasse um aliado do governo, dentro do navio. Mas João não era bobo e pensava: a vida é feita de lados. Ele quer que eu fique do lado de quem bate na gente. Quer que eu seja um traidor. E respondeu firme: não. O que ele queria mesmo, em nome da marujada, era o fim do castigo da chibata. O encontro não deu em nada. As águas preparavam seu cruzo. A revolta já vinha sendo imaginada nos porões dos navios. E se você pensar hoje na Rua dos Inválidos, no centro do Rio de Janeiro, talvez ainda escute sussurros. Ali, em uma das casas, João e seus companheiros se reuniram escondidos. Os marinheiros decidiram fazer motim, que é quando a gente resolve que a gente é que vai mandar. O dia do motim seria 25 de novembro de 1910. 250 chibatadas. Pouco antes,
aconteceu o seguinte: era uma manhã de sol esplêndido, e os marinheiros foram chamados ao convés. A banda tocava como se fosse para uma festa. Diante de toda a marujada, trouxeram amarrado o cabo Marcelino Rodrigues. Amarrado? Mas o que fez o Marcelino? Ele tinha tentado levar para o navio 2 garrafas de cachaça e foi delatado por Valdemar Rodrigues, outro marinheiro. Marcelino foi preso pelos pés no convés do navio. À noite pediu para ir ao banheiro e, quando passou por Valdemar, deu uma navalhada no rosto do delator. Por causa disso, recebeu 250 chibatadas, na frente de toda a tripulação do encouraçado Minas Gerais. Os carrascos gostavam de ver os marinheiros sofrendo. Colocavam alfinetes de aço na chibata e pregos para a dor ser ainda maior. 250 chibatadas ninguém aguenta, e Marcelino desmaiou. Mesmo assim, continuou sendo açoitado e quase morreu. Os marinheiros viam a crueldade e sentiam as chibatadas como se fossem cada um deles. Não podiam mais esperar. Os sentimentos no entranhado do coração, as águas fazendo seu cruzo no fundo do mar. E João Cândido pensava: se um de nós sofre, todos nós sofremos. Se um de nós apanha, somos todos nós que apanhamos. Isso vai acabar. João e seus camaradas anteciparam a data do motim para o dia 22 de novembro de 1910. Na véspera do grande dia, João Cândido não dormiu. Da escotilha do porão, ele olhava para o mar iluminado pelo rastro da lua e pela luz das estrelas. O mar silencioso lhe parecia um imenso e imóvel bloco azul. A força das ondas submersas e invisível. Mas se o vento era forte, as ondas se levantavam, arrebentavam e faziam o navio Minas Gerais se mover. A gente só vê a onda quando ela é em movimento, pensou João. João sentiu a brisa no rosto e perguntou-se: como assim? Como ele, os marinheiros do encouraçado Potemkin, também não dormiram na noite anterior à tomada da embarcação russa. Pensou também nos marinheiros ingleses e concluiu: a história é um vento. Ela espalha as mudanças. Quem sopra esse vento somos nós. A brisa respondeu e fez sim com a cabeça. Ventou mais forte. O Minas Gerais subiu alto e desceu. João olhou em volta e viu toda a marujada acordada, olhando pelas janelinhas. Também fizeram sim com a cabeça, uns para os outros. Amanhã eles soprariam a história. Amanhã eles desceriam o vento e a onda. No dia 22 de novembro de 1910, em plena Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, João Cândido liderou o levante e se tornou almirante, na mesma embarcação em que ele e seus amigos sofriam. Era a primeira vez que um negro comandava um navio. João não vestiu roupa de almirante. Vestiu seu surrado traje de marinheiro. No pescoço, colocou um lenço vermelho. Bandeiras vermelhas hasteadas
tremulavam lá no alto e nos corações dos revoltosos também. Bandeiras ventando no peito. O comandante Batista das Neves participava de um luxuoso jantar, oferecido a bordo de um navio francês. Os banquetes e as festas sempre aconteciam em cima. Embaixo, os marinheiros passavam fome. Mas agora seria diferente. Ali perto, nos porões imundos das outras embarcações, João e seus companheiros seriam heróis. Por que herói? Não é um só, não? Herói é quem se multiplica? Abaixo a chibata, gritou o almirante negro. Ao retornar ao navio, o comandante Batista das Neves foi cercado e morto pelos marujos. Os outros navios também se rebelaram, entre eles o São Paulo, o Bahia e o Deodoro. Os meninos João Cândido, Estela Guedes Capoto. Outros oficiais e marinheiros também foram mortos. Um oficial escapou. Conseguiu chegar ao encouraçado São Paulo e alertou os outros oficiais, que também fugiram. Sem o antigo comando, a guarnição do São Paulo e a de mais 6 embarcações aderiram ao motim. Quem manda? Quem obedece, às vezes inverte. Os rebeldes apontaram os canhões dos navios para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardeá-la. Eles fizeram um documento exigindo o fim dos castigos, melhores condições de trabalho e anistia para quem já se rebelou, já e já. A rebelião ficou conhecida como a Revolta da Chibata. A Marinha do Brasil tentou reagir, planejando um contra-ataque. Queria fundar os navios revoltados, mas desistiu. As embarcações que ela controlava eram muitas, mas não eram páreo para os navios rebelados, os mais poderosos do mundo. Os comandantes achavam que os marinheiros não conheciam muito bem os navios e não saberiam manobrá-los. Como estavam enganados, conheciam tanto que já se misturavam pele e casco, braços e mar, pernas e sal, cabelo e sol. Nada derrotaria aqueles marinheiros. Nada. 4 dias depois, o presidente concordou com os pedidos dos marinheiros, declarou o fim dos castigos e deu anistia para quem participou da revolta. Anistia é a palavra que amplia. Fala devagar. Anistia. Ela significa esquecimento. Tipo um perdão bem grande, de verdade mesmo. O governo considerava a revolta da Chibata um crime grave, mas resolveu anistiar, perdoar todos os envolvidos. Ninguém seria preso, demitido ou morto. Vale o dito ou o escrito ou o feito? Naquela época, e ainda hoje às vezes, fica o dito pelo não dito. Tudo falsidade do governo. João Cândido acreditou e foi enganado. As ameaças e castigos também continuaram. Os oficiais tinham sede de vingança contra os marinheiros rebelados e começaram a espalhar um boato. Boato é uma palavra perigosa. Assovio sem verdade, rastilho de mentira,
que causa muito estrago. Que boato era esse? Espalharam que alguma coisa iria acontecer e estava sendo tramada. Chegaram a dizer que o exército iria invadir os navios para ajudar na vingança contra os oficiais. Diziam também que os marinheiros preparavam nova revolta e muitos foram presos. Bem pouquinho tempo depois de encerrada a revolta da Chibata, começa um novo levante no batalhão naval na Ilha das Cobras. Os revoltosos queriam defender os anistiados. Por causa da confusão de informações, temiam que o exército tomasse o batalhão para atingir os navios que tinham se rebelado, principalmente o Minas Gerais, onde estava João Cândido. A Ilha das Cobras foi bombardeada, apesar de os marinheiros levantarem uma bandeira branca pedindo paz. A revolta foi esmagada, sem piedade, deixando para trás mais de 200 mortos e muitos feridos. Depois disso, o presidente Hermes da Fonseca conseguiu o que queria. Decretou estado de sítio, que é um nome inventado pelos governos para prender e matar qualquer um que incomode o seu domínio. Negros e negras, marinheiros, operários, gente que participa de movimentos políticos. Pelo menos 600 pessoas foram presas na cidade. Muitos marinheiros. Muitos ficaram nos calabouços da antiga fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Durante essa segunda revolta, os oficiais dos navios São Paulo e Minas Gerais fugiram com medo. João Cândido mais uma vez assumiu o comando do Minas Gerais e navegou com ele para longe, longe dos bombardeios. João amava aquele navio, não queria que ele se machucasse. Acusado de comandar o novo levante do qual nem participou, João foi preso assim que botou os pés em terra firme. No dia 22 de dezembro, ele e vários outros foram enviados para o presídio da Ilha das Cobras. A cela de João era um buraco encravado na rocha, sem luz e quase sem circulação de ar. Ali ele foi trancado com mais 17 pessoas. Para limpar o lugar, cal diluída em água era jogada por baixo da porta. A água secava e, junto com a cal, sufocava os prisioneiros. Os marinheiros gritaram por muito tempo pedindo ajuda, mas ninguém ajudou. Na noite de Natal, resolveram abrir a cela. Apenas João Cândido e o soldado naval João Avelino estavam vivos. Sabem o que eu acho? Acho que a palavra ódio deve ser parente da palavra visgo, porque visgo gruda passarinho na armadilha. O ódio é visgo, que gruda no peito, nos olhos, no cerro das mãos e nas ideias, que vão inventando mais castigos, mais desforras. O navio satélite foi mais uma ideia de ódio. A Marinha, o Exército e a Polícia trabalharam juntos e enviaram para o satélite 105 marinheiros, mais 292 pessoas que eram chamadas de vagabundos, 44 mulheres e 50 praças do Exército. Todos foram mandados para trabalhos forçados nos seringais da Amazônia. Muitos nunca chegaram lá, porque foram fuzilados no meio do caminho. João continuou trancafiado na ilha. Para não esquecer, João bordava pequenos lenços com palavras e desenhos. Um deles tinha escrito amor. Em outro, o adeus do marujo.
Parece que estão guardados em um museu lá em São João del Rei. Dizem que existe uma outra toalhinha bordada com o nome do navio amado, Minas Gerais. Mas dessa ninguém soube. Sumiu. Inventaram que João estava louco e mandaram para o Hospital dos Alienados em abril de 1911. Em junho, voltou para a cadeia. Os médicos disseram que ele não era louco, não. Depois, João teve a ajuda da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e foi libertado. Isso já era dezembro de 1912. João ainda estava banido. Tentou continuar na Marinha e em vários outros lugares como timoeiro, mas foi impossível. Era sempre perseguido e demitido. Para não morrer de fome e alimentar a família, trabalhou como estivador e descarregando peixes na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Com seus últimos recursos, 100 cruzeiros, comprou um pequeno barco, começou a pescar e a vender peixes no mercado. Foi discriminado até o fim da vida. Quando tinha 73 anos, ficou sabendo pelos jornais que arrancaram o armamento, o maquinário, as turbinas, as torres, arrancaram tudo do seu amigo Minas Gerais, que ia ser vendido como sucata. Numa madrugada, pegou seu velho barquinho e parte para o Ancoradouro. Ao chegar, abraça seu companheiro e beija o casco do seu navio. Abraço feito de saudade, de ferrugem. Na manhã seguinte, a carcaça do Minas Gerais foi arrastada por um rebocador para a Itália. Era noite de 6 de dezembro de 1969. João Cândido tinha 89 anos. Estava doente no hospital. Lembrou-se do mar pela última vez e morreu. O mar é meu amigo, deve ter pensado. Um chale de chumbo cobriu as estrelas. A voz do mar gritou. Virou chuva forte. E para prantos assim, não há represa. Inconformado, o mar subiu, rasgou o céu e continuou desmaiando chuvas. Não sabia dizer adeus e não disse. Agora só sabia falar em trovões. João é meu amigo. Até quase arrebentar a noite, até cansar, até o próprio mar morrer no coração de João, só para poder partir com ele. O grande almirante negro estava pobre e esquecido. Do que a gente lembra? Do que a gente esquece? Como é que vocês acham que a memória acontece? Então, o velho expedito que contava essa história perguntou para as crianças se achavam que João fora mesmo esquecido. Não achamos, não. João nunca será esquecido, disse Antônio. A gente também vai contar para sempre, mas é melhor a gente ir agora, sugeriu Mene. O velho expedito concordou e tirou do bolso um pedaço de pano bem poído e encardido. Enxugou o suor do rosto e encostou o pequeno tecido no peito. Mesmo tão desgastado, ainda era possível ler um nome nele escrito: Minas Gerais. Ele ganhara o lenço de seu pai, grande amigo de João Cândido, e seu vizinho, em São João do Meriti, onde João morou até o fim da vida. Era aquela hora bem bonita do dia em que o sol vai dando lugar para a lua e tudo fica avermelhado, no céu feito uma saia carmim, ventando o mundo. Ali de onde eles estavam, toda a cidade parecia um imenso e imóvel bloco inalterado. A força das ondas submersas e invisível. Mas se o vento era forte,